Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Nosso podcast Grandes Fatos hoje vai abordar um tema muito sensível e preocupante de nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre inclusão e garantia de direitos da população LGBTQIA+. Vamos falar dos desafios, preconceitos e negligências cometidas pelo Estado e pelos serviços que deveriam disponibilizar de forma igualitária e justa para todos, independente de gênero. Tendo como fonte material da agência Rádio Web, vamos trazer em pauta os principais desafios na velhice da população LGBT+, no acesso à saúde, mas vamos pontuar também outros pontos críticos enfrentados por eles no dia a dia em sociedade que acentuam a LGBT-fobia. Primeiramente, para entendermos por que a LGBT-fobia é um desafio para a comunidade LGBTQIAP+, precisamos compreender o que isso significa. De maneira objetiva, a LGBT-fobia se refere a qualquer forma de intolerância e a aversão contra pessoas que não são heterossexuais e cisgêneras. Pode-se dizer que a LGBT-fobia nasce dos preconceitos e estereótipos construídos contra a comunidade LGBTQIA+, em nossa sociedade. Fique com a gente e o nosso podcast Grandes Fatos, Desafio da População LGBTQIA+, está entrando no ar e esperamos que você aproveite o nosso conteúdo. Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Quando falamos então da situação da comunidade LGBTQIA+, os desafios são ainda maiores, uma vez que essas pessoas sofrem diariamente com o preconceito, exclusão, violação de seus direitos e dificuldade de acesso à educação e ao mercado de trabalho. Atualmente, a população LGBTQIA+, no Brasil se encontra em uma situação de vulnerabilidade. Isso porque, até mesmo no âmbito educacional, é possível encontrar traços de LGBT-fobia, podendo ser vista como um problema crônico, visto que normalmente a escola funciona como o primeiro local de socialização entre crianças e jovens. A população LGBT no Brasil ainda enfrenta dificuldades de acessibilidade no sistema de saúde pública, haja visto o não reconhecimento de suas singularidades, o atendimento é precário e pouco efetivo às demandas reais. Além de ter que lidar com o etarismo, que é a discriminação relacionada a estereótipos de idade, pessoas LGBTQIA+, com mais de 50 anos, sofrem com a falta de dados sobre essa população, o que dificulta a promoção de políticas públicas que garantam uma vida digna e principalmente o acesso à saúde. A população idosa já sofre com a discriminação e negligências do atendimento na saúde primária e quando a sexualidade está envolvida, as dificuldades são ainda maiores, ou seja, em alguns casos, a discriminação de idosos na população LGBTQIA+, pode ser dobrada, conforme relata o Dr. Newton Cremiti, médico geriatra, coordenador do ambulatório de sexualidade da pessoa idosa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E infelizmente é verdade. A gente costuma falar que as pessoas idosas LGBTQIA+, elas sofrem uma dupla invisibilidade sem a gente pensar em outras camadas de discriminação que elas são expostas, né? Então sofrem uma discriminação por serem mais velhas, numa sociedade que é pautada pelo etarismo, e também por serem LGBT numa sociedade pautada pela LGBT-fobia, pelo machismo, pela misoginia. E sem a gente contar outras opressões também, né, do campo da interseccionalidade, baseadas no racismo, no preconceito também de classe. A gente vai pegando todas essas intersecções das discriminações e vai pensando também nas vulnerabilidades que as pessoas idosas podem enfrentar. O direito à saúde da população LGBT brasileira recebeu maior atenção a partir de 2004. Entretanto, a afetivação dessas políticas de Estado se encontra prejudicada, como apontam estudos desenvolvidos na segunda década do século XXI. O Dr. Newton nos fala agora dos principais desafios na promoção da saúde e as principais barreiras de acesso da população idosa LGBTQIA+, aos serviços de saúde. Primeiro, acho que a gente definiu o que é acesso. Acessar a saúde é muito mais do que eu entrar pela porta de uma unidade de saúde. Eu acessar a saúde vai desde a maneira como eu percebo a minha saúde até a maneira como eu percebo a disponibilidade daquele serviço. Então está provado hoje que a maneira como
as pessoas percebem a disponibilidade do seu serviço de saúde, vai interferir na decisão dela de procurar ou não procurar ajuda. E daí a gente vai pensar nas barreiras de acesso à saúde. Então a gente pode dividir em 3 grandes barreiras, né? Então as barreiras organizacionais, da organização do serviço, da organização cis-normativa, então seja do formulário, seja de olhares feios, né? Seja de não representatividade na sala de espera. A outra barreira de acesso à saúde é um pilar da relação, como se dá a relação do usuário com o profissional de saúde, em que muitos profissionais eles não têm conhecimento ou eles não têm o preparo para lidar com as particularidades de saúde dessa população. E por fim, são as barreiras contextuais. Em que contexto essa pessoa vive, né? E daí a gente vai pensar naquelas coisas, né? O contexto do racismo, da LGBTfobia, o contexto de classe, o contexto geográfico. Na semana em que se comemora o Dia do Orgulho LGBT, mais do que celebrar as vitórias, é preciso lembrar que muitos direitos básicos ainda precisam ser conquistados. A discriminação e a violência às quais estão expostas essas pessoas têm consequências dramáticas. O risco de depressão é 5 vezes maior, assim como de manifestações de disfunções sexuais, distúrbios alimentares, abuso de substâncias psicoativas e isolamento social. O especialista nos fala agora sobre outras doenças que mais afetam os idosos da população LGBTQIA+. Olha, eu acho que se a gente for pontuar algum grupo de doenças mais prevalente, Ana, eu falaria o grupo das doenças da saúde mental, principalmente depressão e ansiedade. Alguns estudos mostram piores desfechos, maior ocorrência de depressão e ansiedade nesse grupo, mas a gente também consegue, e no meu campo que penso no envelhecimento da pessoa LGBT, maior prevalência de fatores de risco para a ocorrência de doença, maior proporção de pessoas sedentárias, de que não têm hábitos saudáveis ou com pior controle do estresse ou do sono, e daí isso pode se desenvolver num envelhecimento mais carregado de outras doenças, como infarto, demências, porque acabou sendo uma população que, por ser excluída da saúde, protegeu menos a sua saúde ao longo dos anos e teve mais doença quando chegou na velhice. Os livros de geriatria e de gerontologia, eles estudam, a grande parte, o envelhecimento cis-normativo e que, às vezes, eles não vão contemplar toda essa particularidade de experiência que a população LGBT mais velha vai enfrentar. Situações de luto, doenças crônicas, motivos financeiros, violências cometidas por cuidadores ou por estranhos e até mesmo a necessidade de voltar para o armário em instituições de longa permanência podem ser fatores gatilho e perpetuadores de seu sofrimento mental. Diante disso, o Dr. Newton nos fala sobre o cenário que possivelmente leva a pessoa a ter tais problemas que afetam sua saúde mental, se é a solidão, afastamento da família ou outros fatores. Eu acho que se a gente for pensar nessa seara aí da saúde mental, isso que você falou tem total razão. Então a gente pensar na solidão, no isolamento, até na questão de muitos terem que romper com famílias biológicas ou viverem em outros contextos de falta de companhia, falta de dinheiro, né? Mas eu acho que uma outra questão que foi estudada, que aumenta transtornos de saúde mental nessa população, é uma coisa que a gente chama de estresse de minoria. É a gente pensar que o preconceito, a discriminação, a não aceitação, diversas violências vão marcar essas pessoas e gerar gatilhos de piora de desfechos de saúde mental. O Ministério da Saúde lançou um documento sobre a Política Nacional de Saúde Integral de LGBT, relacionando a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero com o processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social. Porém, os dados e informações mais precisas sobre o envelhecimento no Brasil são escassos, e quando se faz um recorte para falar do envelhecimento da população LGBTQIA+, esses dados são ainda mais desatualizados conforme constatação do Dr. Newton. Exatamente. Eu acho que agora o que a gente precisa colocar, seja no censo, seja em grandes pesquisas populacionais ou pessoas que estão pesquisando isso no nosso país, entender que gênero, identidade de gênero e orientação sexual são determinantes sociais do processo saúde e adoecimento. Então, eu pertencer ao grupo LGBT+, no Brasil, me confere um risco maior de eu não ter um acesso à saúde. Então, a gente precisa falar disso para poder passar por essa desigualdade, eliminar essa desigualdade, para que o acesso à saúde seja equitativo para todos. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.
As redes sociais de apoio social e afetivo possibilitam a ressignificação de situações dolorosas e promovem a construção conjunta de soluções e empoderamento de grupos sociais. A qualidade da relação familiar também pode ser um fator a contribuir para a saúde mental de pessoas LGBT+, pois a aceitação familiar está relacionada a maiores níveis de autoestima e suporte social e está negativamente ligada à depressão, abuso de substâncias e ideação suicida. O apoio da própria comunidade LGBT+, também é essencial para essas pessoas. Os sentimentos de proximidade a um grupo estão associados a níveis mais altos de bem-estar e menores prejuízos na saúde mental, pois a pessoa se vê representada e acolhida por outras, tendendo a se reconhecer com mais conforto. Para além dos suportes externos, também é preciso abordar os fatores de ordem individual que podem funcionar como fatores de risco ou de proteção, características da identidade de minoria, valência e importância da orientação sexual. Este foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.